Meus amigos, eu iniciei um processo de desconfiança de que o Renato está usando a mesma estratégia do presidente Romildo Bolzan quando quer demitir alguém para que não haja nenhum constrangimento de parte a parte e no final da história se diga que houve um comum acordo. Vamos analisar os últimos acontecimentos que envolvem o Renato, determinações e posições suas no futebol do Grêmio. Mas antes eu queria te fazer um pedido, dá um like, ativa o sininho, participa do nosso canal, faça um comentário, vem para cá, traz a tua opinião, ela é muito importante. Vamos convergir ou divergir, mas vamos falar sobre futebol. Futebol, com muita lealdade, como sempre. Eu sou o Darcy Filho. Meus amigos, o Renato tem tomado algumas medidas que chamam a atenção. E eu tenho dito e mostrado ao longo do tempo que o presidente Romildo Bolzan, ele não demite ninguém. Ele constrange as pessoas a pedir demissão, através de um trabalho, um sistema que ele tem e que é preciso respeitar, afinal de contas ele é um administrador. Foi assim que ele fez com o Roger, foi assim que ele fez com o Luiz Felipe, e aí foi. E agora o Renato começa a atuar desta forma. O Renato, por exemplo, ele toma decisões que são próprias e não tem contestação. Quando se sabe, elas já aconteceram. Vamos tratar, por exemplo, do caso das contratações do Grêmio. Ele exige, ele cerca de um lado, de outro, e a determinação é sua, e as suas solicitações são atendidas. Ele, por exemplo, consegue reintegração de funcionários no futebol, como aconteceu com o assessor de imprensa, o anterior, que foi demitido e foi reintegrado por um movimento do Renato, com os atletas, se aliaram e mantiveram o assessor de imprensa da época. O Renato é assim, ele trabalha desta forma. E ele manda e desmanda no futebol. Ele diz quando os médicos podem falar ou quando não podem. Ele diz se vai mudar de concentração ou se não vai. Não interessa o patrocinador, ele vai morar onde ele quiser morar. Ele organiza viagens, é ele que determina se é para o Rio, se é para São Paulo, se é para Fortaleza, a diferença de dias necessários nessas viagens. Ele atua em todo o setor científico, técnico, médico, ele dá a palavra final. Ele foi para uma entrevista coletiva, foi só ele o presidente, não foi o vice de futebol. Ele foi para depois de um jogo e falou sobre a contratação ou a possível saída do Jean-Pierre, enfim, como já fez outras tantas, sem que ninguém soubesse nada, sem que ninguém dissesse nada, ele sai na frente e fala e diz o que pensa e o que determinou. Esta série de fatores, elas encaminham para um ponto. Em qualquer organização, quando um subordinado constrange o seu superior, toma decisões que não são da sua alçada, comunica publicamente o que está fazendo, sem chance de defesa ou sem chance de uma outra atitude por parte de quem deveria decidir, para mim isto tem somente uma leitura. O funcionário está forçando, está induzindo o patrão a demiti-lo. Assim como faz, como citei antes, o Romildo, encaminha o seu funcionário ou o seu companheiro de diretoria para o pedido de demissão. Foi assim com o Ico Romão, por exemplo. É assim que funciona. O Renato aprendeu. Esta prática eu até acho que o Renato não tinha, ele aprendeu no Grêmio. E está fazendo isso. Portanto, para mim, daquilo que eu observo, daquilo que eu leio, o Renato está conduzindo o assunto Grêmio para que ele seja demitido, para que não diga, olha, eu não quero mais, o Grêmio é o clube do meu coração, eu não vou... Não. Demiti-lo fica melhor. A porta permanece cada vez mais aberta para o retorno. E isto é uma posição que, para mim, está muito clara. Até porque não há prejuízo para o Grêmio em demitir o Renato. Ele não tem multa rescisória. Não há prejuízo para o Renato em pedir demissão. Então é mais fácil. Deixa com o clube demite, a direção fica com a posição de quem, ora, nós estamos tomando providências para ajustar a situação e aí demitimos o Renato. Então, é assim que eu começo a entender o Renato a esta altura do campeonato. O Renato está
constrangendo, está forçando, está empurrando uma situação para que os seus superiores agradeçam os seus trabalhos, porque ele está com ingerência na atividade dos seus demais companheiros. É o que eu estou pensando e por isso estou dizendo para vocês, porque eu não costumo guardar nem o que penso, nem notícia. Eu gosto de dividir com os meus amigos. Um abraço.